Olá, peritos, sejam bem-vindos ao Viver de Perícias, no canal em que nós falamos sobre perícias judiciais. E o tema do vídeo de hoje é bastante importante para quem está iniciando, onde nós vamos falar sobre detalhes sobre a documentação do seu cadastro como perito judicial. Falhas nessa documentação ou imprecisões que pode ter, ou eventualmente um documento que esteja faltando, vai tornar o seu cadastro não completo, incompleto, e isso pode causar problemas para você. Pode ser que você não receba nomeações justamente porque na conferência da sua documentação pode estar faltando uma documentação ou pode estar faltando alguma informação que é importante. E eu quero começar falando sobre esse site aqui. É o site do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que é o portal dos peritos, né, o Auxiliares da Justiça, que você pode encontrar nesse endereço aqui, tá? Eu estou utilizando aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas você deve utilizar, deve procurar o portal ou as informações que constam no tribunal que você atende. Mas no decorrer desse vídeo você vai ver que a gente utiliza muitas informações que são de âmbito nacional, tá? Então não vai ter muito problema, não vai ter muita diferença, acredito eu. Tá bom? Nesse site aqui, então, dos auxiliares da justiça, aqui embaixo ele apresenta aqui documentos obrigatórios que você tem que juntar, mas tem mais informações aqui importantes, aqui embaixo, tá? E eu quero, ter uma coisa bem interessante aqui, que essa, vou aumentar aqui para vocês verem, que é essa nota técnica aqui. Ok? Então, a gente está aqui com a nota técnica, e ela tem uma informação bem interessante, que é isso aqui, ó. Criação de novo campo biografia na busca. Busca por textos inclusos na biografia do auxiliar da justiça. Então, isso deve existir já em outros tribunais também, não só aqui de São Paulo, mas, por exemplo, o magistrado, o juiz, ou enfim, o analista, ele está procurando lá um perito que faça avaliações de imóveis urbanos. Então ele pode digitar ali no campo de busca, né? E esses termos que ele digita ali vai ser vasculhado dentro do seu campo da biografia, tá? Então é importante você colocar dentro da sua biografia quais são os laudos que você faz com mais detalhamento, né? Então, por exemplo, eu sou engenheiro civil, então eu vou colocar ali avaliação de imóveis urbanos, vou colocar ali renovatórias de locação, né, revisionais de locação, vícios construtivos, patologias. Se você faz uso capião, você tem que escrever a palavra uso capião ali, porque é o termo que vai ser feita a pesquisa. Então imagina a situação, o juiz está ali com um processo, vão ter que fazer aqui uma perícia, né, sobre esse assunto aqui, né? Então, você vai utilizar lá os tipos, quais são as perícias que você realiza, né? Então, a gente às vezes costuma colocar só uma coisa mais genérica ali nas nossas atividades, né? Então, coloca ali avaliação de imóveis, né? Mas é importante também você colocar ali renovatória de locação, né, revisionais de locação, e descendo com mais detalhes, porque são os termos, né? Imagine quais são os termos que podem aparecer numa pesquisa para a busca de perito. Então é importante que na sua biografia você tenha, né, especificado com mais detalhamento, né, usando as palavras-chave, as palavras que são utilizadas para uma busca, para esses termos que podem ser importantes para a sua nomeação, tá bom? Vamos voltar aqui. Pessoal, e outra coisa que eu queria falar nesse site aqui é esse provimento aqui, ó, tá? O provimento é do Conselho Superior de Magistratura, número 2306 de 2015, né? Você vê que tem bastante informação aqui, tá? Mas eu queria falar sobre esse aqui em especial, que é esse provimento aqui, tá? Então, do Conselho Superior de Magistratura, tá? Então isso aqui vale aí para o Brasil inteiro, e você vai verificar, vamos ver quais são os itens que eu quero ver aqui. Então, artigo 2º, né, vou até aumentar aqui para a gente ver melhor, que fala justamente sobre a nomeação do perito, né? Então,
Os peritos serão nomeados dentre aqueles legalmente habilitados. E o parágrafo 2º, olha só que interessante. A escolha recairá preferencialmente sobre profissionais da sua confiança, que já estejam inscritos no cadastro de auxiliares de justiça por nomeação direta ou por sorteio eletrônico, a critério do juiz. Tá? Então, assim, existem juízes, tem várias que fazem realmente um sorteio, colocam uma lista lá e a gente vai sortear. Mas a grande maioria é por nomeação direta. Então, o juiz ele busca ali um perito que ele já conheça, ou que ele tenha conhecimento, ou ele já tem confiança naquele tipo de trabalho que ele executa. Então tem bastante por nomeação direta. Não quer dizer que ele vai nomear sempre o mesmo perito. Às vezes ele tem ali uma lista de meia dúzia, 3, 4, 5, 6 peritos que ele está sempre nomeando aqueles lá, tá? Então existe realmente a lista, que a gente sempre ouve falar, mas principalmente por nomeação direta mesmo, ele já tem aquela confiança. Por isso que é importante a visita, né, você se apresentar lá para o juiz, e é importante também você fazer o acompanhamento, né? Então, você fez lá um laudo, teve algumas dificuldades, um laudo um pouco mais complicado, vai lá, visita o juiz, despacha com ele, explica para ele aquele laudo, né, porque ele vai ter que sentenciar, ele vai ter que dar uma decisão sobre aquilo. É muito importante ele escutar do perito, né, uma explicação mais simples, uma explicação direta do perito, até ele aproveita para tirar algumas dúvidas, então ele se sente muito mais seguro, né, de um serviço, de uma explicação que você conseguiu passar para ele. É bem mais interessante. Então ele sente mais confiança para fazer uma nomeação de um perito que faz esse tipo de acompanhamento, tá bom? Eu queria também passar aqui Aqui ele fala um pouco sobre recuperação judicial, não é o nosso caso, né? Isso aqui é interessante, ó, parágrafo 6º. Então, não pode ser nomeado se você é profissional, né, o perito, que ele seja cônjuge, companheiro, parente em linha colateral até o 3º grau do magistrado, do advogado, que faz parte do processo, né, ou de um servidor daquela vara em que tramita o processo, né? Então, nesse caso, você declara seu impedimento, suspeição, ou declina aí da nomeação, tá? Então, se a sua esposa é o juiz, ou é o advogado do caso, né, você não pode atuar como perito. E aí ele fala um negócio interessante aqui, ó, parente em linha colateral até o 3º grau, né? Então até o 3º grau do juiz ou dos advogados também não pode participar. E o que significa parente em linha colateral até o 3º grau, né? Então, 1º grau são aqueles parentes que estão ligados diretamente a você. Então, seu pai e sua mãe, na linha ascendente, é 1 grau, tá diretamente a você. Seus filhos são também de 1º grau, porque estão ligados diretamente a você. Agora, o teu irmão, né, então você teve que ir para o seu pai e depois ir para o seu irmão. Então, o seu irmão é de 2º grau, tá? Da mesma maneira, por exemplo, seus netos são de 2º grau, porque o seu filho é de 1º grau, e aí o seu neto, você tem mais 1 grau para chegar no seu neto. Então, de 2º grau seriam seus netos. Seus avós também são de 2º grau, tá? Irmãos, então, o seu irmão é de 2º grau, porque vai para o seu pai e desce para o seu irmão, os avós e os netos. E 3º grau, aí entram tios e sobrinhos, né? Então, seu tio, você teve que ir até o seu avô e depois ir para o seu tio, entendeu? Então, é 3º grau, tá bom? Primo é parente colateral de 4º grau, tá bom? Então, não entra aí nessa relação. Olha, aqui no artigo 4º, né? Então ele fala sobre a documentação que você precisa apresentar ali como perito judicial, né? Então ele fala que você vai apresentar currículo com informações profissionais, uma foto recente, qualificação pessoal, indicação do seu CPF, né? Experiência técnica ou científica, experiência em área de atuação e e-mail de contato, né? Então tem um anexo 1 desse provimento aqui, que está lá no final, a gente vai ver mais para frente. Você vai indicar também quais são as cidades, as varas, os fóruns que você quer atualizar. E aí diz o seguinte: somente será apto a constar na lista dos candidatos se você tem que apresentar toda a documentação, né? Então toda a documentação obrigatória tem que ser juntada, sob risco de você não ser nomeado, tá bom?
E no artigo 8º, é importante você ler isso aqui com mais atenção, mas eu quero partir para uma parte mais são os pontos principais aqui que eu quero comentar. Nesse artigo 8º aqui, ele fala sobre renovação e atualização da documentação, tá? Eu tive uma situação em que a minha documentação estava bastante desatualizada, né? E eu realmente parei de receber nomeações. Achei estranho, diminuíram drasticamente. E aconteceu isso, eu tinha lá a documentação bem desatualizada. Então você precisa aqui, ó, manter a sua documentação atualizada, tá bom? A minha recomendação é aqui ele diz para você atualizar pelo menos todo ano, né? Mas hoje, por precaução, eu faço a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses eu tiro todas as certidões negativas novamente e junto lá, tá bom? E ele fala aqui, ó, para renovação bastará o interessado confirme os dados, né? E a atualização das certidões, tá bom? Então você vai tirar novamente certidão negativa civil, criminal, estadual, municipal, federal e vai juntar lá novamente, tá bom? Deixa sempre atualizado, assim como os comprovantes do seu conselho regional, tá bom? Do CREA, do CAL, do CRM, do conselho dos contadores também. Detalhe, perito grafotécnico não tem conselho, entendeu? Então você não precisa, se você é perito grafotécnico, você não precisa juntar nenhum comprovante de conselho de grafotécnica. E agora vamos falar sobre o anexo 1. Gente, no final desse item aqui, ó, anexo 1, documentos necessários, né, para o cadastro no sistema. Você vai informar seu nome, o sexo, data de nascimento, né, foto mais um anexo obrigatório. Você tem que juntar o arquivo da sua fotografia. Então ele pede aqui telefone, endereço, formação acadêmica, biografia. A biografia diz opcional, tá? Mas é importantíssimo você colocar, lembrando que eles vão utilizar o campo de busca e vão digitar ali as atividades que eles precisam, tá? As certidões, né? Então, certidões negativas, civil, criminal, atualização. E uma coisa importante que eles pedem, que é a declaração de responsabilidade. É um documento que é obrigatório, tá? Isso é um provimento do Conselho Superior de Magistratura. Então, é um documento que você vai escrever e você vai assinar e vai colocar lá na tua documentação. Eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo um link para você baixar um modelo dessa declaração para você juntar. Então, tá vendo aqui? Ele é obrigatório. Sem esse documento, o teu cadastro está incompleto. Tá? Então baixa ali na descrição para você juntar no seu cadastro como perito judicial, tá bom? E é isso. O vídeo de hoje é sobre esse material, essa documentação e esses detalhes que são importantes, tá? Então leia novamente, entre ali no portal dos peritos, leia a legislação, leia a documentação, leia os provimentos, mas eu abordei nesse vídeo os pontos principais que você tem que tomar cuidado. Então, muito obrigado e até a próxima.